Boa tarde a todos, boa tarde a você, produtor de cacau, produtor de chocolate, acho que cidadãos, né, que produzem esse fruto de ouro, esse fruto sagrado, o nosso cacau. Eu me chamo Caliana Mesquita, para quem não conhece, jornalista, ativista aí da cacauicultura baiana, brasileira. Estarei conduzindo um pouquinho aqui essa reunião que ultrapassa as fronteiras, né? Suas fazendas, das suas casas, das fábricas, ou até mesmo dos mandatos. Afinal de contas, nós estamos em um ano de muita reflexão para todos. E cacauicultura, produção, é um tema que precisa, que tem por obrigação estar na pauta das discussões gerais neste ano. Então, eu vou passar a palavra aqui para Orlandildes Pereira, presidente da Cooper Cabruca, do Leilão Cacau, para que você possa contextualizar, Orlandildes, esse dia, essa ação, esse movimento, porquê da importância desse dia de hoje e do que a gente tem de expectativa sair daqui com um resultado diferente ou uma motivação diferente. Boa tarde a todos. Obrigado, Caliana. Primeiro, eu quero me apresentar. Caliana já falou, eu sou o presidente da Cooper Cabruca. É uma cooperativa pequena e nova, aqui em Itabuna. Sou envolvido com o cacau há quase mais de 5 décadas, do meu avô, meu pai, e eu também. E também nós criamos, eu e mais três sócios, criamos a plataforma Leilão Cacau. E, dito isso, eu tenho uma formação também trabalhei no Banco do Brasil, me aposentei no Banco do Brasil, tenho uma formação de economia, mas eu gosto mesmo de ser conhecido como agricultor de cacau. E dessa forma, eu quero me apresentar como um agricultor de cacau inconformado, porque eu acho que a gente não deve se conformar com o que é ruim. Deve estar sempre buscando algo bom e quando alguma coisa aperta, a gente tem que dar um jeito de folgar. Bom, e nós tivemos a ideia de criar um movimento que pudesse resgatar a importância do cacau, né, para a Bahia e para o país, a partir da constatação de que o produtor de cacau ele tem sofrido, ao longo dos anos, por conta da falta de políticas públicas, por um lado, e, por outro lado, pelo mercado que tenta nos engolir, considerando ou aproveitando o fato de que somos muitos, mais de 30 mil agricultores no país, são 58 mil propriedades, e isso por um lado, e esse mercado que tenta nos engolir se aproveita do fato de sermos muitos e desorganizados. Pensando dessa forma, nós buscamos criar um movimento que pudesse tornar o produtor de cacau um protagonista de toda essa problemática. Nós é que produzimos o cacau que hoje está em 53% dos doces consumidos no mundo. Então, é algo de muita importância e nós não nos damos conta dessa importância. E essa questão, hoje a gente vive num mundo de informação e a gente precisa estar informado disso para ter força. A gente se diz que quem tem informação tem o poder. E se nós não temos poder, certamente porque nós não temos informação suficiente para agir e para influir. Então, o objetivo é exatamente isso. A gente precisa ser protagonista da nossa história e não ficar sofrendo a reboque de alguns poucos que se valem dessa nossa desorganização, dessa nossa fraqueza para impor o que se quer e nós, do outro lado, sofrendo as consequências dessas ações. Quando a gente propôs criar esse movimento, tornar assim um dia nacional de luta, claro que poderia ser uma pretensão, e realmente
Mas nós temos aquela certeza de que as coisas normalmente não começam grandes, começam pequenas. E quem sabe esse movimento pode ser um embrião de algo que realmente tome corpo no país todo, entre os cacauicultores. A gente precisa ter uma organização que nos represente. A gente precisa ter força que a gente possa realmente influir politicamente. Eu não gosto de ficar assim, me queixando de que o político tal, a política, o presidente tal, o presidente qual não nos olha. Eu não gosto de olhar por esse lado, porque nós estamos inseridos numa economia capitalista, né? E nós estamos inseridos num produto que é economia de mercado, está lá sujeito à economia de mercado. Essa questão que nós estamos colocando aqui, qual é a proposta? É que, de fato, a gente assuma a dianteira. E até no final, eu queria propor para que todos, se todos concordarem, a gente eleger uma comissão provisória a nível nacional, estivermos representados aqui para diversas regiões do país, para a gente começar a discutir e organizar um movimento. Então, essa seria, inclusive, uma proposta que a gente coloca no final. Mas, quando a gente propôs esse dia, né, nacional de luta, a gente tem de frente uma coisa que nos incomoda, que é hoje o mercado de cacau, que está muito concentrado, né? E os senhores sabem disso. No país, basicamente, existem 3 grandes compradores, alguns outros menores, mas eles ditam as regras. Claro que a gente sabe, eu tenho formação na área, que a economia de mercado está sujeita à questão de bolsa, à questão, né, de compra, venda, essas coisas todas que a gente está sabendo. Apesar disso, nada obstante isso, a gente vive uma situação que a gente chama de oligopsônio, que onde as poucas empresas do mercado, elas impõem o preço do produto que elas querem comprar. E isso não é bom, é um desvio, né, em termos de economia, de mercado, não é desejável. O desejável é o mercado perfeito, com muitos compradores, muitos vendedores, mas a gente sabe que as coisas não acontecem como a gente quer. O fato de existirem basicamente 3 grandes compradores no mundo tornam essa relação um tanto quanto injusta. E, conquanto, insisto, que a gente entenda que o mercado está aí, que existem essa questão de estoque de produto, de consumo, às vezes, por um motivo ou por outro, o consumo pode aumentar, pode cair, mas a gente sabe que o fato de existir poucos compradores, eles influenciam no preço de forma a maximizarem os lucros deles. Isso é fato. E eu digo sempre o seguinte, bom, hoje o cacau está cotado aí, aqui na região de Itabuna, R$ 175, R$ 180 arroba. Há pouco tempo, esse mesmo produto, alguns meses atrás, esteve aí a R$ 270, R$ 280 arroba. O que é que eu sempre digo? Quando há uma variação de preço, a gente vai perceber na ponta, para o consumidor final, que o produto não sofre variação para baixo. O chocolate que a gente compra lá na prateleira, o cacau em pó que a gente compra lá no mercado, não sofre variação para baixo, apenas para cima. Apenas para cima. Bom, se tem o comprador, tem o vendedor, que somos nós, produtores da matéria-prima, que o preço tem uma variação negativa, e tem na outra ponta o preço que não sofre variação negativa, no meio tem gente ganhando e maximizando os seus lucros com essa variação do preço. Então, é possível que a gente mude essa política? Provavelmente não. Mas é que a gente pode influenciar isso, eu acredito que a gente possa. E essa é a ideia. Quando criamos esse movimento, criamos para despertar, engajar o produtor, né, sofrido,
para permitir que ele se ache poderoso juntos. Ele sozinho não vai fazer muita coisa, mas juntos nós poderemos fazer muita coisa. Eu conversando hoje com um amigo nosso lá de Tucumã, no Pará, eles têm uma cooperativa forte lá, e eles dizem, Orlandildes, nós já fazemos essa questão de reter o produto aqui, nós temos aqui 300 toneladas, a gente fica ali esperando o preço melhorar, e quando a indústria precisa, a gente negocia o preço e tal. É uma política muito boa, eu acho que a gente pode fazer isso. Infelizmente, no país nós não temos mercados, não temos armazéns gerais, que poderia permitir reter os estoques, não nas propriedades, mas no local próprio, né, adequado, com seguro, com tudo. Enquanto isso, a indústria sabe que nós, produzindo o cacau, a gente leva para elas, se não fixar preço do momento, mas a gente deixa a ordem, ou seja, à disposição delas, para elas fazerem negócio com o cacau, com o nosso cacau. Então, esse movimento visa mudar esse quadro. A gente quer mudar o quadro, permitir que o produtor, insisto, seja protagonista dessa história. Vamos abrir agora para quem queira fazer as manifestações, lembrando que quem não for falar, deixar fechadinho para não haver interferência de eco, de acústica, mas é importante que cada um de vocês tenham aí um momento de fala, possam expor a opinião de vocês, a visão de vocês, porque esta é uma reunião que vai gerar um fruto do entendimento, da compilação da opinião direta de vocês. E quando nós estamos abordando esse tema cacauicultura, é muito importante, e ninguém melhor do que vocês para ratificarem esta questão, que são vocês que compõem este quebra-cabeça, né? De fato, cacauicultura é um quebra-cabeça que envolve inúmeros setores. Não estamos falando, e aí, como imprensa, eu venho ratificar esse ponto. Quando a gente fala de cacauicultura, não estamos meramente relacionando ao agronegócio. Existe um campo muito vasto. Então, vocês precisam estar unidos, vocês precisam estar com um discurso de entendimento para que as pessoas possam entender e, assim, ganhar força, esse movimento, essa ideia, esse propósito. Então, queria saber, queremos ouvir a opinião de cada um de vocês. Gilvan Barbosa está levantando a mão aqui no vídeo. Pode abrir, Gilvan, com você. Oi, Caliana, tudo bem? Prazer estar falando com você, com o meu nobre amigo aí. Hoje eu estou morando agora na roça, né? Eu moro agora numa humilde propriedade, são 5.000 metros era uma fazenda, na realidade, onde houve o DECEPA, né, da época do CEPLAC, e a maior parte dos pés de cacau, né, daqui onde eu comprei, começaram a brotar. Então, eu estou aproveitando esse broto, viu, Cariana, e fazendo algumas clonagens, né? Não sou um fazendeiro, mas como você sabe, eu gosto muito no que se tange a cacaucultura, né, onde a minha vida foi toda no cacau, né, onde eu sentava no saco de cacau para costurar o cacau, pesar o cacau com meu pai, que meu pai trabalhava no armazém de cacau, foi produtor de cacau também. Então, a minha vida foi toda voltada ao cacau, né? Eu posso te dizer que eu tenho o visgo do cacau dentro da minha veia, né? A palavra é essa. Que às vezes tem gente aí que pensa que conhece o cacau, mas fala, pô, sabe que o cacau tem um visgo? O cara não sabe que o cacau existe o birro, né? Propriamente dito. Então, o que eu quero enfatizar e passar para vocês, eu tô agora, depois de passar 33 anos nas Forças Armadas, né, na Marinha do Brasil, fui para lá com 17 anos, retorno à Bahia, retorno a Ipiaú, já estou aqui há 5 anos, vim candidato a prefeito de Ipiaú, mas com um propósito de fazer a resiliência também do cacau, viu, Cariana? Porque depois que houve essa vassoura de bruxa, que foi como é que se diz, um destroço dos cacaucultores, né? No caso, você tem um patrão, você tem um empregado, e chegou um ponto que o patrão não tinha mais condições de
de cuidar dos seus colonos. Então, foram todo mundo para a cidade. Então, eu penso assim, essa semana agora eu tive uma reunião com a cooperativa de cacau aqui de Piauí, onde eu dei algumas explanações, falando sobre a importância da resiliência do cacau e também da CEPLAC, colocando gente que tenha realmente conhecimento do cacau dentro da CEPLAC, independente de política. Eu acho que tem que ser uma pessoa que tem que ter realmente conhecimento. Então, a nossa reunião foi maravilhosa na segunda-feira. E eu estou aí, pré-candidato a deputado federal pelo PTB. Eu acho que eu tenho a honra, né, de representar a massa cacaueira e ter uma caneta, viu, Caliana? A ideia é como a Isabel Belmont falou. Nós precisamos ter uma bancada do cacau lá, dentro da Câmara de Deputados Federais, depender de 1, ou 2, ou 3, ou 4 deputados federais, com o pensamento em fortalecer a nossa região cacaueira e outras regiões que queira também plantar o cacau. Então, eu vejo que na década de, não vou falar assim, 80, 79, era o cacau que fortalecia o PIB baiano e também até o brasileiro. E nada melhor do que nós agora, baianos, a gente também tem essa responsabilidade de não andar às costas aos cacaucultores, e sim olhar para eles, ver quais são os problemas deles e vamos lá tentar resolver. Há pouco tempo, o Banco do Nordeste lançou aí um decreto, né, que é desse ano, de 6 de maio, e dando uma redução de 50% a 90% dos cacaucultores. Eu tive conversando com o doutor Carlos Amado, e ele falou para mim, viu, Caliana? Olha, Gilvan, a coisa não é assim, não. Você chega lá no Banco do Brasil ou no Banco do Nordeste e resolver o seu problema. O cacaucultor ele tem que ter ciência de algumas problemáticas. Então, cabe a nós, e estamos lutando, eu estou lutando em prol do cacau. Mesmo que eu possa ganhar ou não ganhando, eu vou estar lutando sempre até a gente conseguir voltar à produtividade maior que nosso cacau, entendeu? Outra coisa que eu quero falar para você, as cooperativas, a maior parte das cooperativas estão tudo quebradas. Por que está quebrada? Porque quando o Collor assumiu, automaticamente o plano Bresser, aqueles planos horrorosos que aconteceu, destruiu o poder de barganha do próprio agricultor. Então, cabe a nós, você, que eu sei que você é uma pessoa lutadora em relação em prol do cacau, e juntamente com todas essas espécies que estão aqui no nosso debate, para a gente lutar em prol do cacau. Eu estou aqui em Piauí, nós vamos ter agora a exposição do cacau. Eu quero convidar todos vocês, dia 8, 9 e 10, a exposição do cacau, do chocolate, onde vamos ter aqui o Dan, vão ter aí outras pessoas, talvez o Bocão, o Rui Bocão deve estar aqui também, e outras celebridades, vai ter gente também do Pará. Então, eu quero convidar você, Caliana, para você fazer essa reportagem nossa aqui em Piauí, vai ser dia 8, 9 e 10. Valeu? Um abraço a todos. Muito obrigada, Gilvan. Mais uma vertente, uma linha positiva e propositiva para o desenvolvimento das nossas discussões. Estou com a mãozinha levantada aí? Olá, Matheus. Eu vi que Nestor também levantou a mão. Deixa eu colocar, para as pessoas entenderem como é que nós planejamos esse movimento. O que é que acontece? É uma radiografia rápida do que é que acontece, e certamente vocês conhecem de sobra, né? Nós não temos força, eu falei no início, porque nós somos desorganizados e somos também desunidos, não é? Então, esse é um problema. Nós criamos quando nós criamos a cooperativa, a Coopercabruca, no momento seguinte, criamos uma plataforma para negociação, intermediação de cacau. Por que nós criamos essa plataforma? Originalmente, ela teve o objetivo de permitir que os produtores de cacau fino tivessem um mercado para poder escoar sua produção. A gente sabe que o mercado cacau fino, né, aumenta os custos, né, e fica naquela expectativa de a gente vender o nosso produto por um preço melhor. Se a gente não tem esse mercado, a gente termina vendendo esse cacau para as moageiras por um preço
igual de um cacau comum, um cacau buque, que é realmente muito triste. Isso termina desestimulando os produtores de cacau, né, a fazer o cacau fino. Aí nós criamos essa plataforma. O produtor coloca seu lote lá e a gente se encarrega de anunciar isso para o Brasil todo. E isso tem acontecido desde que nós criamos a plataforma. Mais recentemente, o que é que nós percebemos? Que o mercado de cacau fino é um mercado pequeno. E mais de 95% dos nossos produtores, eles estão aí trabalhando no cacau buque. E estavam aí sem algo que pudesse ajudá-los. Aí nós decidimos, a partir do ano passado, a trabalhar também com cacau comum, cacau buque. De que forma isso é possível? Quando nós criamos a plataforma, a gente criou uma plataforma muito simples, né? E muito acessível, porque a massa de usuários é produtor de cacau e muitos não têm intimidade com a tecnologia da internet, essas coisas. Tem que criar uma coisa bem simples. O produtor cadastra lá seu lote, se cadastra seu lote. Quando ele cadastra um lote de cacau comum, aí a gente anuncia as moageiras, né? E tem lote lá na plataforma, para que elas comprem. Acontece que o produtor de cacau, e é uma orientação nossa, quando eles colocam o lote, a gente pede que eles coloquem o lote com um preço um pouco acima do que o preço do mercado. Né? Até para estimular esse mercado. Né? E as moageiras, elas briguem entre elas para, no formato de um leilão, que compre aquele lote, beneficiando o produtor. A gente sabe, volto a insistir, tem as regras de mercado, né? A gente não pode fugir disso, mas ali, na necessidade de uma moageira de outra, né? Aquelas filiais querendo bater metas e tal, elas podem brigar ali, brigar no bom sentido, e terminar beneficiando o produtor. E nós utilizamos essa plataforma nesse movimento exatamente por ser algo moderno e de abrangência nacional. O que é que nós esperamos? Nesse movimento, nós pedimos e estabelecemos algumas metas que as pessoas pudessem colocar lá os seus lotes, né, do dia 15 para cá, sem custo nenhum, porque tem um custo da plataforma. Mas nesse período, em benefício do movimento, a gente passou a estimular os produtores a cadastrar os seus lotes sem custo nenhum. Mas teria que ser um volume expressivo de forma a pressionar as moageiras a comprarem. E a gente sabe como são as moageiras. Essa semana está chegando um navio aí com não sei quantas mil sacas de cacau, né? E isso é um assunto que a gente também vai discutir aqui, e vai estar aberto. A gente sabe que não é muito simples, mas no momento que a gente se une e começa a colocar, digamos assim, num ambiente onde seja possível concorrência, o benefício é em prol de todos nós. Mas se nós continuarmos com a mesma política de décadas, de chegar o cacau, porque eu tenho um cadastro na Bahia, eu chego lá na Bahia, entrego o meu cacau, fico mendigando alguns centavos a mais no preço, nós não vamos para lugar nenhum. Mesmo porque é aquela história, a gente começa a ter fidelidade com uma empresa dessa, né? E a gente nem se preocupa em procurar saber como é que está o preço da concorrência. E, às vezes, um atravessador, um intermediário, às vezes tem preço melhor do que na própria moageira. Mas, pelo fato de a gente estar naquela zona eu chamo zona de desconforto, de se relacionar com aquela moageira, a gente fica ali, né, vendendo o nosso produto, muitas vezes de boa qualidade, pelo preço que eles querem. E eu digo sempre o seguinte, elas estão na zona de conforto delas. Elas não querem nos matar de fome, mas também não querem que a gente ganhe dinheiro. Então, a ideia, a proposta desse movimento, que a gente quer que se multiplique e que aconteça novos movimentos, é no sentido de a gente ganhar força. Essa é a ideia. E como se diz, né, Orlantildes, todo progresso acontece fora da zona de conforto. E se nós realmente queremos desenvolver, sairmos da inércia, né, que se encontra o sistema
confortável, né? Desconfortável, mas às vezes para o produtor que não está visualizando o futuro, está confortável, mas está estagnado também, meus amigos, minhas amigas. Eu não estou vendo mulher aqui, viu? Está faltando produtora. Está faltando produtora, Orlandíades. Precisamos estimular o crescimento. Vamos olhar um pouquinho, dizer assim, esquece o passado. Não, gente. Bom, é no passado que a gente ganha referência para o futuro. Nós temos aqui na região sul da Bahia, não sei se temos representantes de outros estados, mas fazendo o nosso estado como uma ponte de reflexão, que eu acredito, Orlandíades e os demais companheiros, que todo esse movimento é uma fonte mais do que comemoração, o pauta é reflexão. Talvez daqui de hoje não saiam as grandes decisões, mas sairão as grandes perguntas, os grandes questionamentos. E eu volto a afirmar, o que muda o mundo não é a resposta, é a pergunta. Então, se a gente se perguntar primeiro o que é que nós estamos fazendo, parados, esperando as coisas acontecerem ao nosso entorno, nós vamos em busca dessas respostas. Então, esse movimento, assim, a Bahia, ela construiu a sua história, o sul da Bahia, pela força da cacauicultura. Nós somos fênix, gente. Nós saímos de um período decadente e nós continuamos a ser as grandes potências. Os produtores, vocês produzem cacau diferenciado no mundo, reconhecido no mundo. Por que que a gente tem que dar o nosso título para outras cidades, sendo que nós temos o nosso pertencimento, a nossa base, o nosso fortalecimento? Por que que nós não podemos dar as mãos com os produtores dos outros estados para fortalecer essa política interna? E olha, políticas, pautas políticas, elas só irão acontecer, nós só iremos ter, fazendo aí uma referência à fala anterior do Gilvan, nós só vamos conseguir mobilizar de fato qualquer que seja o gestor ou os gestores que estiverem ocupando suas cadeiras, se os produtores estiverem unidos. Caso não, não é conveniente para o Estado defender a cacauicultura. Não vai ser conveniente para nenhum setor mudar a legislação. Se quando eles chegam na base de articulação, vocês estão olhando cada um para o seu próprio umbigo e esquecendo da coletividade. Cooperativas, tivemos problemas no passado? Sim, mas vamos fazer das referências do passado a experiência e a proposta para o futuro. Vocês comandam o sistema. Tá. Então, eu gosto muito de ouvir o Orlandíades falando. Eu entrei recentemente para a cooperativa Cooper Cabruca por causa de uma reportagem que eu li sobre a iniciativa dele, inclusive. E eu acho que a gente precisa se inspirar em ideias como a dele. Sei que o desafio é enorme e antes de... aí é minha forma de pensar, eu acho que antes da gente conseguir ter força para barganhar, digamos assim, preços melhores ou outra forma de comercialização, na verdade, considerando a liberdade de mercado, né, a lógica do mercado, como o Orlandíades disse, eu acho que seria muito mais interessante se a gente buscasse outras formas de comercializar que não fosse só através dessas grandes moageiras, né? E eu não entendo muito do assunto, sou leigo, mas eu acho que o caminho teria que ser através disso. A gente teria que pesquisar e buscar abrir esses caminhos. Mas essa iniciativa dessa semana e desse dia, né, o que nas postagens que eu vi estavam chamando de luta e outros de movimento, o que eu acho mais importante aqui é que é o início de pelo menos de uma iniciativa coordenada para que a gente consiga, veja, aqui tem quantas pessoas, deixa eu ver quanto, aqui tem 14 pessoas participando, certo? Então, eu acho pouco, mas se a gente não começar, vai ficar sempre em 14 no máximo.
Então, eu acho que a gente pode pensar em muitas ações, em como melhorar o preço, mas eu acho que a base é que se a gente não conseguir se comunicar com os outros cacauicultores, com os outros produtores, fazer uma boa comunicação para pelo menos conseguir reunir essas pessoas numa reunião como essa, né, que eu acho que é a mais viável hoje em dia, é fazer um encontro virtual, assim, um encontro remoto. Aí fica difícil ter essa coordenação que o Orlantildes fala. E eu acho também que não vai ser uma cooperativa só. A gente precisa, não pode ser um grupo só. Imagine aqui, Orlantildes falou aí o número de produtores, um número enorme. Então a gente precisa ter várias células, e essas células precisam ter coordenadores e líderes, e esses líderes conversando, para a gente ter uma ação coordenada. Então, bom, resumindo, o que eu queria dizer eu sei que tem muitos caminhos ainda a traçar, mas talvez o mais importante agora seja conseguir essa união, conseguir fazer com que as pessoas participem mais. E eu até fico me questionando, pensando, por que não existe esse interesse, por que é tão difícil as pessoas quererem discutir sobre esse assunto, se reunir para discutir esse assunto, né, os produtores. Aí eu fico imaginando, tem um grupo de produtores que não precisam disso, tem agroindústrias, né, tem agronegócio grande que produz soja e que agora está plantando cacau com a produtividade altíssima e não está preocupado em participar de uma reunião como essa nossa. E tem aqueles que não, que tem outros que precisam realmente de ganhar força através de uma união, e, no entanto, eu acho que esperam que vamos deixar rolar e ver se esse grupo aí que está decidindo fazer isso, se eles vão chegar a algum lugar. Só que a gente não vai chegar a lugar nenhum se as outras pessoas não participarem. Então, eu acho que a luta maior é essa. Antes da luta com relação ao preço na venda direta às moageiras, eu acho que a gente tem essa luta que é de chegar ao produtor. Muito obrigada, Orlando Campos. De fato, né, Orlando, conectar, trazer o produtor para multiplicar, e aí eu faço uma ressalva, Orlando, vocês são 14, mas serão vocês que multiplicarão para os outros, porque se vocês estão aqui, é porque vocês sabem, querem, estão dispostos a entender a demanda e a importância de uma reunião como essa. E essa voz, eu acho que a gente sempre precisa começar. E esse começo, começamos com 14. E se sairmos daqui, como eu creio que seria o grande propósito, com essas perguntas no gatilho, né? Com essas demandas muito bem esclarecidas na consciência, na ação de cada um de vocês, haverá uma proliferação, haverá um entendimento. Esse entendimento ele é necessário. E eu digo para vocês, não é somente para quem produz o cacau, mas para toda a sociedade que está direto ou indiretamente envolvida com o universo da cacauicultura. Aí eu sei que aqui tem pessoas que são líderes nas suas regiões. Estou vendo aqui o Dr. Volney. Eu gosto muito de ouvir o Dr. Volney nas oportunidades que eu já tive, né? E eu sei que tem outros também aqui e que certamente contribuirão aqui, dando as suas opiniões. Mas apenas para resgatar um pouco da fala de Orlando, né, quando ele falou nós precisamos descobrir mercados e vender fora das moageiras e tal. Eu cito um exemplo, Orlando, para você ver a dificuldade. Eu conheci passou aquela cidade lá no Rio Grande do Sul, Gramado. Isso tem muito tempo, eu era menino, e me chamou a atenção quando eu fui lá, que em cada esquina tinha um bar, um restaurante que servia chocolate quente e tal, e recentemente foi eleita a capital brasileira do chocolate. Bom,
poderia ser Ilhéus, né? Ver como é que nós estamos ano-luz de organização. Quer dizer, nós estamos aqui na região que produz o melhor chocolate do país, melhor cacau do país. Hoje, o melhor chocolate do país, temos mais de uma centena de pequenas indústrias de chocolate. Nada obstante, Gramado foi eleita a capital brasileira do chocolate. Com um detalhe, o chocolate que é vendido lá em Gramado, né, que quem gosta de fundir, e chocolate quente, etc., esse chocolate lá é feito a partir das barras de chocolate, de líquor vendido pela Barry, pela Olã e pela Caju. Ou seja, nós tomamos lá um chocolate quente, nós achamos gostoso, feito com um cacau de baixa qualidade. Nada obstante, Gramado foi eleita a capital brasileira do chocolate. É para você ver, Orlando, a dificuldade. E a gente tem procurado lá os comerciantes de Gramado para eles começarem a comprar cacau de qualidade, o líquor, ou as amêndoas de qualidade, mas é uma dificuldade muito grande. E isso dá bem a ideia do domínio que as 3 grandes moageiras têm sobre o cacau no país. Então, nós temos um longo caminho, como você falou. Só não podemos fazer nada se ficarmos parados, mas podemos começar como estamos fazendo aqui. Valnei, seja muito bem-vindo. Obrigado a você, Caliana, por organizar isso aí, esse grupo, e convocar a gente para um bate-papo, e a disponibilidade de todos aí, né, estar aqui presente, se escutando. Acho isso muito bom, ver amigos aí já conhecidos, outros novos da agora, como o Orlantildes. Abraço, Orlantildo, o suboficial Gilvan aí, que é daqui da nossa terra também, que é um batalhador pelas causas daqui da nossa região. Vou pedir logo um voto para ele, para Gilvan. Eu sou cabo eleitoral, não, eu pedi um voto para Gilvan. Acho interessante isso, Caliana, e a gente tem que refletir um pouquinho assim, né, Orlando? A gente tem 300 anos de cultivo de cacau e a gente, Caliana, nunca sentou para conversar sobre cacau uns com os outros, né? A gente produz, manda para armazém, bota dinheiro no bolso, sai, gasta, volta para a fazenda, manter essa rotina aí, mas esse diálogo entre a gente, né, Orlando? Isso não acontece historicamente por conta, eu acho, de que cada um de nós tínhamos um pé de dinheiro no fundo da casa e não precisávamos conversar uns com os outros, estava tudo resolvido, né? Aparentemente, pelo menos naquelas épocas mais remotas que a gente tem comentado aí. E a situação hoje é outra, né? É preciso sentar para conversar, e acho que isso vem acontecendo aí aos poucos. A gente também não tem que ficar na angústia de querer ver resolvidas questões imediatamente a partir da primeira reunião que eu participo, eu quero ver um resultado, porque isso não é assim. Não é preciso que quando você constrói em grupo, o que sai de resultado é a média do que o grupo pensa. Não pode ser o que eu penso, que o Orlantilde pensa, que Dionísio pensa, mas sai a média daquilo que a gente refletiu e a gente vai aprendendo a lidar uns com os outros. Eu vi um exemplo uma vez lá fora, na casa onde eu fiquei, em outro país, e aí eu vi o vizinho, tinha filhos pequenos, onde eu estava também, a família tinha filhos pequenos, e os filhos pequenos, eles não brincavam, não se relacionavam um com o outro, embora a casa fosse juntinha uma da outra, um dia uma bola caiu no telhado, e ninguém se dispôs a pegar, estava fácil para mim pegar, eu peguei a bola e devolvi a ele, e o menino me olhou muito assustado, entendeu? E aí eu perguntei ao dono da casa por que os filhos dele não brincavam com o filho do vizinho. Aí ele me disse que não pode não, porque quando eles se encontram, eles brigam, eles se esmurram uns com os outros. Eu acho que isso é assim, na verdade, eles se esmurram porque eles não se encontram, né? Então, acho que quando a gente começa a se encontrar, nós vamos começar também, entre aspas, né, nos esmurrarmos com as ideias diferentes, mas vamos construindo um caminho até um dia que a gente chegue a um lugar que seja mais adequado para nós todos, porque esse lugar que nós estamos hoje está bastante desadequado a nós que é produzir cacau nesse formato que a gente vem produzindo e comercializando, né? Acho que a gente vem aperfeiçoando cada vez mais a forma de produzir e estabilizamos, né, Orlantilde, a forma de comercializar. O Orlantilde criou
uma plataforma, eu acho fantástico isso. Quem puder deve apoiar. Eu estou cadastrado lá, embora ultimamente eu não tenha comercializado cacau para fora, meu cacau é para consumo, e eu tenho uma fábrica e eu acabo não podendo colocar, porque esse cacau, eu acho, para ir, é um cacau também que deve ser um cacau mais de qualidade, um cacau mais selecionado, para a gente poder ganhar mercado. Uma pergunta que a gente tem que fazer primeiro de tudo é assim, o que é que eu produzo, né? Eu produzo o quê? O que é isso que eu produzo, né? O cacau é o quê? É uma arroba para levar para um armazém? A gente tem que refletir um pouquinho sobre isso, porque esse é um inconsciente nosso, né? Que circula dessa forma. Eu produzo alguma coisa que é arroba. Essa arroba, o objetivo dela é levar para um armazém, e a gente criou esse trilho, né? Essa ferrovia aí entre as fazendas e o armazém de cacau, sem uma outra possibilidade de trabalho. Acho que a gente tem que repensar um pouquinho também sobre isso e parar para pensar um pouquinho para que é que serve cacau, né? O que eu produzo, para que é que serve, né? O que é que eu produzo? O cacau é um produto ético em qualquer perspectiva que você quiser pensar, social, ambiental, saúde humana. Eu repito isso 300.000 vezes, acho que o Orlando está cansado de ouvir isso por aí, de que cacau é um alimento nobre, é um dos alimentos mais nobres que você tem no mundo para consumo humano, né? E a gente tem que se apropriar disso, né? E valorizar mais, né? Eu também costumo usar um exemplo que eu acho adequado, que é assim, a gente quando compra, Caliano, um bom perfume francês, o frasco é bem pequenininho, né? Se quiser comprar outro, é um frasquinho bem pequenininho. Você não compra perfume francês em garrafão de 20 litros, né? Não tem. Então, assim, a gente bota o cacau da gente em saca de 60 quilos. Eu pergunto assim, por que uma saca de cacau tem 60 quilos, né? Eu levei para fora num festival que teve em 2017 uma saca de cacau com 50 gramas, tinha 48 amêndoas dentro, e comercializamos ela de um formato adequado para consumo direto. É um cacau com sabor, adoçado com seiva de coco, para você poder comer direto, em vez de torrar, eu desidratei e botei numa saquinha de 50 gramas, né? E aquilo você ganha com isso. Ela saiu, eu levei uma arroba de cacau e vendi essa arroba de cacau lá, Orlando, a R$ 6.000, entendeu? Estou dizendo que isso é um mercado, que está aí, todo mundo vai ver. Não é isso, não. Eu estou dizendo que são perspectivas que a gente tem que ir buscando aos poucos, né? E essa outra pergunta, né? Para quem é que eu produzo? Eu estou produzindo um cacau para quem? Para moageira, né? E a gente tem que repensar isso. Lá fora, eles não conhecem a gente, Orlando. O cacau nosso não é vendido na Europa. Nós não temos mercado na Europa para o nosso cacau. A Europa compra cacau da África. Nós vendemos cacau para Estados Unidos e a própria América Latina, mas nós não vendemos cacau para a Europa. A gente precisa entrar nesse mercado, né? Nós temos um cacau hoje de boa qualidade, o Orlando já mencionou, alguém já mencionou aí. Nós temos um cacau hoje de muita boa qualidade, possível de ganhar o mercado lá fora. A questão é de que forma associada a gente poderia fazer isso, né? Eu acho que isso que a Caliana traz aqui, eu acho uma proposta bastante interessante. Não é fato de que quem é grande produtor não participa dessas discussões. Quem foi mencionado aí a soja, eu tive recentemente vendo lá o pessoal plantando soja, eu passei 8 dias no Oeste vendo a plantação de cacau, e eu voltei de lá encantado com a forma associada que eles têm de produzir, embora sejam grandes e imensos produtores com capacidade de investimento muito forte, mesmo assim, tudo que eles fazem é de forma associada. Eu vi uma pessoa participando da reunião, sentou junto de mim, ele possuía 100.000 hectares de soja e estava ali na associação, pedindo apoio para taxas que ele estava tendo que pagar de transmissão de documentos de alguma área, e estava ali participando. A questão nossa não é o tamanho do produtor, é a cultura nossa, que tradicionalmente, isso não é um julgamento, não estou fazendo aqui um julgamento de ninguém, eu sei que a cultura nossa evoluiu assim, mas é possível da gente modificar ela, né? A gente tem que modificar aos poucos. A capital do chocolate, Gramado, não produz chocolate, né? Se vocês observarem, Gramado não tem fábrica de chocolate. Diz assim, eu visitei uma fábrica de chocolate em Gramado, a gente, produtor, não sabe direito ainda nem o que é fábrica de chocolate. Gramado derrete um chocolate que é fabricado em São Paulo e em outros estados.
Lá não existe uma fábrica para moer cacau e produzir chocolate, né? Você fabrica chocolate a partir do momento que você começa a moer o seu cacau e fazer o seu ou de outro. Moer cacau e produzir chocolate. Gramado não faz isso. Gramado pega o cacau, o chocolate que foi produzido em outro lugar, derrete, põe marca, põe fábrica de chocolate. Eu fiquei curioso para ver Gramado, fui lá conhecer. Fui numa fábrica dessa, dita fábrica de chocolate. Eles têm uma confeitaria muito interessante, tem um trabalho de mídia, de marketing, para turismo fabulosa. Você entra, sai dali encantado e não observa e afirma que visitou uma fábrica de chocolate. Ali não está sendo fabricado chocolate, ali foi derretido um chocolate com a confeitaria. Então, eu penso assim, essa possibilidade de a gente comercializar, a busca de nova comercialização, eu acho ela fundamental. A gente tem que sair, né, do laço do commodity. A gente precisa botar o pé fora dele. Ou a gente põe o pé fora dele, ou nós vamos tirar o laço do pé e botar no pescoço. Porque não tem esses movimentos que são feitos protestando com o preço de cacau, eles são pontuais. Se alguém modificar o preço do cacau hoje, daqui a 6 meses, se você manter esse formato de comercialização, a gente vai precisar fazer outro movimento. E a gente tem que ter atitudes que sejam estruturantes. Nós precisamos reestruturar a nossa forma de trabalhar. Esse é meu pensamento. E isso só se faz de uma maneira coletiva, de uma maneira solidária, com humildade, sem convicção absoluta, sem certeza total. Eu não tenho certeza absoluta de tudo que eu estou falando. Eu preciso ouvir outros, eu preciso ponderar a palavra de outros também, para a gente construir, de fato, uma região melhor e mais justa, né? O que a gente quer não é ganhar dinheiro, o que a gente quer é preço justo. Um dos fatores que eu acho extremamente importante é a gente começar a combater os alimentos que usam gordura hidrogenada. Nós estamos sendo, Arlantildo, distraídos pelo uso da gordura hidrogenada. Estão pegando o cacau da gente para vender gordura hidrogenada e vender produto químico, né? E levar a fama do cacau. Então, a gente tem que ficar atento a isso, Caliendo. Eu não sei de que forma a gente precisaria sentar e bolar estratégias que pudessem ser efetivas, mas o povo, a população, precisa saber sobre isso. Quando você vai hoje, se você for hoje em algum aniversário, Caliendo, por coincidência, agora à tarde, de noitinho, eu vou num aniversário infantil e certamente lá vai ter o brigadeiro, né, que é tradicional nesses eventos. Aquilo ali não é cacau, aquilo ali não é chocolate. E todo mundo que está na festa, mesmo se for da Bahia e da região do cacau, vai dizer que está comendo chocolate. E aquilo não é um chocolate. A gente precisa comunicar sobre isso em todas as oportunidades que nós tivermos, inclusive entre nós mesmos. A gente precisa ficar atento a isso, porque o que está se vendendo é gordura hidrogenada. A indústria, a gente fez um trabalho com a senadora, deu entrada num projeto em Brasília em 2017, pedindo para levar o teor do cacau no chocolate, todos sabem disso, e é uma luta muito grande para se conseguir aumentar 3%. Eles estavam dizendo que a gente queria fazer chocolate amargo, que a população não come. Como que um chocolate amargo com 30% de cacau é amargo? É um doce insuportável, eu não consigo comer mais um chocolate com 30%. Então, para mim, para ser chamado de chocolate, deveria ter um mínimo de 50%. Se você tem um produto que 70% dele não é cacau, isso não é chocolate, isso é guloseima, é confeitaria, chame do que quiser, mas isso não é chocolate. E nós precisamos trabalhar sobre isso. Mudar a legislação, Calianda, é muito difícil, minha amiga. Estive no Senado, fiz uma fala lá dentro, numa audiência, e fizemos um trabalho duradouro lá dentro, com apoio de muitos senadores, com apoio do presidente do Senado na época, e mesmo assim a gente não conseguiu modificar muita coisa. O que a gente pode modificar é a demanda. A população tem que demandar mais por um chocolate com maior teor de cacau. Aí sim a gente vai avançar. A lei, eles burlam de uma maneira desonesta ao consumidor, que é dizendo, se você pegar um chocolate e ler no verso, onde tem lá ingredientes, tem escrito massa de cacau e depois tem gordura vegetal. Parece uma coisa muito saudável, né? Cacau e vegetal. Na verdade, aquela massa de cacau ali não tem mais a gordura nobre que o chocolate possui,
que o cacau possui. O cacau tem mais de 50% de gordura. Ali dentro não tem mais essa gordura, ela foi retirada e ela foi substituída por essa chamada gordura vegetal, que é, na verdade, a gordura hidrogenada, que deveria ser proibido o consumo humano desse produto. Ele, o açúcar, sem dúvida, é um dos produtos mais cancerígenos que a gente tem para consumo, e, no entanto, ele é vendido e consumido em larga escala no nosso país e nos países da América, do modo geral. Os Estados Unidos também é assim, né? Consome isso em larga escala e você não consegue ter uma prova direta de que câncer na população está relacionado àquilo ali, por isso você não consegue tirar do mercado. O que vai tirar do mercado é a informação que uma população deve ter. E, Caliana, esse é você que é da área como é que se diz? Do jornalismo, vamos dizer assim, né? Da mídia, a gente tem que trabalhar em cima disso, minha amiga, de que gordura vegetal não é bom para consumo humano. Se vocês verem a gordura hidrogenada produzindo, vocês nunca mais botam na boca. Ela é feita dentro de um tanque sob alta pressão e alta temperatura, injeta hidrogênio dentro, quando abre um fedor insuportável, uma gordura preta, e ela precisa ser clarificada e odorizada. Ela precisa ganhar perfume de gordura, alguma coisa flavorizada, que é para poder você conseguir botar na boca. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais em cima disso, porque esse é o grande lance que a gente tem de ganhar, porque trabalhar em cima da legislação somente, eu acho que ela tem que ser trabalhada sim, mas ficar preso somente à legislação vai ser difícil. Se a população tomar conhecimento disso, nós vamos avançar muito. A Europa aumentou o consumo de chocolate, com maior teor de cacau, em torno de 18% nesses últimos 10 anos. Isso é uma cultura, isso é informação, é divulgação. A gente precisa caminhar com isso. O pessoal do Oeste de Barreiras, eu estive lá, tratamos desse assunto com eles, eles têm uma equipe de marketing muito forte, eu hoje ocupo a presidência da Câmara Setorial do Cacau aqui na Bahia. Conversei com eles sobre isso, eles colocaram a equipe deles de marketing à disposição, nós estamos pensando em fazer um trabalho aí de divulgação sobre isso no mundo inteiro. O mundo inteiro tem que saber disso, não é a Bahia, não. E nós, produtores, principalmente. Muito obrigada, Valnei. Eu acredito, a tua abordagem parte por 2 pontos importantes, e eu quero ouvir os demais. Sentimento de pertencimento é o primeiro. Se nós conseguirmos colocar na cabeça da sociedade, por isso que no discurso inicial eu trouxe, nós precisamos ampliar, não só 28 mil produtores, mas 212 mais milhões de brasileiros. Quando nós entendemos o nosso sentimento de pertencimento sobre a cultura do cacau, todos os outros fatores, e aí a gente entra na questão da alimentação, vai ser pauta prioritária e, mais uma vez, pauta de discussão no Congresso, porque o movimento que está em torno dessa problemática da cacauicultura é a ausência de estímulo. Governo, vamos ser muito racionais aqui, vocês. O sistema, né, o governo em si, aí a gente não está falando de Chico nem de Francisco, estamos falando de questão de governança, eles pensam com o bolso ou com as urnas, isso é fato. E o que a gente precisa entender é que, se não houver um entendimento que a sociedade quer, que há um motim social, uma mobilização de grupo, não vai ser prioridade, não vai ser pautado, vai ser sempre engavetado. Vão ter reuniões porque é bonito, é conveniente, é legal falar, mas não serão pautas concretizadas. Então, parte sim, Valnei, de uma mobilização de comunicação, e esse instrumento aqui, Orlando Hildes, promovido pela Copercabruca, pelo Leilão Cacau, junto com a TV Cacau, com essa mobilização, é o início, é um trabalho de mobilizar 14, 15, 18, 20, 2 mil, 5 mil produtores, para que haja, sim, essa referência direta. E a legislação começa a ser mobilizada dessa forma, assim, quando a sociedade quer, o sistema político se adapta, por conveniência, por inteligência, muito raramente, mas por conveniência, que assim seja. Né? Nós temos que colocar conveniência para eles fazerem o que a inteligência manda. Né? Então, eu quero ouvir vocês também.
Mais alguns, Orlantides? Ok. Boa tarde a todos. É um prazer, Orlantides. Caliana também, Valnei e os demais. Observe o seguinte, quero parabenizar essa iniciativa, né, que é muito importante para que haja outros seguidores, né? Tem que começar assim. Nesse momento são 14, mas com fé em Deus, daqui a um dia seremos 40, 50, 200, por aí vai. O que eu tenho observado é o seguinte, nossa região realmente tem passado por problemas sérios, seríssimos, né? Essa questão do preço, apesar de Valnei colocar com muita propriedade, essa questão de preço é um pouco complicada, mas eu sempre digo o seguinte, alguém fala e muitos dizem que o problema da região é a vassoura de bruxa, a gente sabe que foi um problema sério, mas quem viveu nessa região como eu vivo, e, né, há muitos anos, eu vivo aqui desde os anos 70, eu acompanhei o auge da região e o fracasso. Só para vocês terem uma ideia, o grande pesquisador, estudioso da CEPLAC, Dr. Augusto Monteiro, ele tem um trabalho na economia cacaueira que ele demonstra o seguinte, a partir dos anos 85, 1985, os preços começaram a declinar no mercado interno e externo. E aí os nossos produtores começaram a ter problemas, demitir mão de obra, deixar de fazer tratos culturais nas propriedades, e a produção começou a despencar. Olha, a partir de 85. Quando a vassoura chegou em 89, muitos produtores já estavam com dificuldade. Tá? E aí, eu digo que a vassoura foi o tiro de misericórdia, chegou mesmo para arrasar. Mas antes, produtores já estavam vivendo problemas sérios. Por quê? Preço. Desestimula. O produtor deixa de fazer aquilo que tem que fazer na sua propriedade. Olha o exemplo de agora. Como você bem citou, não sei se foi você, Orlando, foi outra pessoa que falou o seguinte, cacau, ano passado, nós vendemos a R$270, R$280 a roupa. Compramos adubo de 230, 240 o saco. E hoje, cacau de R$170, adubo de R$400. Essa conta não fecha. Qual é o estímulo que nós temos para investir em cacau nessa situação? Então, veja que por trás disso aí, como você disse, alguém falou aí, que eu ouvi há pouco instante, alguém está ganhando em cima disso aí, não é? Nós precisamos, esse movimento, começar a crescer, começar a conscientizar as pessoas, né? É um trabalho educacional, Caliana e doutor Valnei. Tentar uma educação, eu diria, talvez, começando pelos jovens, pelos sucessores, né? Daqueles que adquiriram propriedade de seus pais, essa turma nova que está chegando aí, precisa chegar com outra mentalidade, né? Essa coisa do cooperativismo, Orlando, que você abraça com muita coisa, ela é indispensável, né? Então, esse novo produtor que está chegando, ele tem que pensar nisso, nessa coletividade, né? Na união de forças. Ele não pode continuar como foi o pai dele, o avô dele, o bisavô, que era sozinho, ganhava dinheiro e estava tudo bem. Hoje tem que se unir, tem que se juntar, fazer volume para barganhar, né? Porque sozinho não faz muita coisa. Então, esse movimento, a gente só tem que parabenizar. A gente tem que convidar outras pessoas para se engajar nesse processo, né? Então, a gente tem que parabenizar você, Orlando, Caliana, Valnei e os demais que estão aqui, para a gente fazer uma corrente, né? E convidar essa turma nova, esse jovem que está chegando aí, né? Para conhecer um pouco do cacau, falar do cacau, não só a tecnologia, né? Você sabe, Orlando, já me conhece, a gente trabalha aí na tecnologia. Eu discuto alguns colegas, né? Porque minha área é mais econômica, o colega é mais agronômica, né? E eu digo, há uma guerra, no bom sentido, entre o agrônomo e o economista. Por quê? O economista pensa em dinheiro, né?
Às vezes o agrônomo só pensa em produção, produtividade. E produtividade não é tudo. É bom que eu diga. Né? Essa coisa de produtividade, 100 arrobas, 150, 200, 400 arrobas por hectare, beneficia um determinado segmento. Eu acho que as moageiras adoram quando você está pensando em produzir 100, depois 200, depois 500 e tal. Isso é bom. Né? Agora, o produtor está ganhando dinheiro? A gente faz essa pergunta. É preciso que o produtor ganhe dinheiro para ele continuar no sistema. Mas se o produtor investe, faz e acontece, na hora de fazer as contas não sobra nada, para que ficar com esse negócio? É isso que a gente tem que entender. E começar a conversar, né, com as pessoas, né, procurar esclarecer essa situação. E às vezes eu brinco, é melhor produzir 50 arrobas, gastar 20 e ficar com 30, do que produzir 100 e gastar 80. Olha que coisa. Então, essas contas, né? O produtor, às vezes, não é chegado a fazer conta, né? Mas é bom a gente fazer conta e aprender a fazer conta para saber qual é o nosso custo de produção. Recentemente, a gente brincando com um grupo de produtores, pegamos uma produtividade de 50 arrobas e fomos colocar todos os custos. Sabe quanto se gasta? 53 arrobas. Você gasta para produzir 50, uma produtividade de 50. Então, o custo está 53 arrobas. Meus amigos, e isso aí, como é que é? Como é que vai ficar? O preço teria que dar uma melhorada, né? Mas não depende de nós. E depende, sim, se a gente começar, como o Ney falou muito bem, né? É nicho de mercado, né? Procurar lutar para que se coloque mais cacau no chocolate. Essas guloseimas que estão por aí, a gente come açúcar, né? E leite, e não cacau, certo? Eu lembro que o saudoso José Haroldo Castro Vieira, né, que é os mais antigos, vamos dizer, os mais idosos, conheceu a figura do Dr. José Haroldo Castro Vieira, a luta da Itaísa. Eu tenho um livrinho assim, que fala da Itaísa, a luta que foi, né, lá no Congresso, né, enfrentando o Ministério da época, uma luta severa, sabe, para poder implantar a Itaísa aqui. Não foi fácil. E perseguiram, chegou. Tá? Essa história a gente sabe. Né? Então, precisa a gente conversar em grupos assim como nós estamos e colocar as verdades verdadeiras, né? Para esclarecer a sociedade, esclarecer os novos que estão chegando. Tá bom? Eu não quero me alongar, mas a gente parabeniza todos vocês, né, por essa ideia, Karina, Valnei e Orlantildes, viu? Parabéns. Conte comigo, na medida do possível, a gente está aí só para somar, né? E aprender. Nós estamos aqui para aprender também, tá bom? Eu faltei aqui. Eu também acho, Dionísio, isso. Bora sair, então, do lixo desse mercado para ir para um nicho de mercado. Pode ser, né? Eu queria falar, assim, duas coisas. Uma, convidar todos vocês, senão eu seria mal educado, para um festival do chocolate que a gente faz aqui em Piauí todos os anos. Acontece, esse ano vai acontecer no dia 8, 9 e 10 do mês de julho, né? Agora, e é um evento que a gente faz em praça pública. Começamos com pequenas pessoas produzindo, já tem um número maior de produtores de chocolate ou produtos derivados do cacau. Isso vai acontecer aqui na cidade de Piauí nos dias 8, 9 e 10. Uma outra coisa que eu queria falar, Karina, é que existe um outro grupo, uma reunião que foi feita aí há cerca de 30, 40 dias atrás, onde a gente formou um grupo grande que envolve todos os estados do país, produtores de cacau, com esse mesmo propósito, Dionísio, da gente estar unidos e procurar solução de forma coletiva, né? Existe um outro trabalho em andamento com a formação de uma associação nacional. Inclusive, tem uma das pessoas elaborador do estatuto, eu vou mandar um abraço para ele. Agora que eu estava olhando o nome dos participantes, eu vi aí, é meu amigo Gedeon, Elias Gedeon, uma pessoa dedicada também à nossa causa, e vem elaborando aí o estatuto da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, Dionísio Orlantildes, que o foco é esse, valorização, Cariana, do nosso cacau, tá certo? E eu acho assim, para segunda-feira, o que a gente tem agora, quem tem cacau,
põe o cacau na plataforma que o Orlando Tildes criou, que o grupo criou, porque é uma forma interessante de comercializar, né? Está aí, está disponível, não é uma coisa que vai acontecer, isso já existe. Eu não coloco hoje, eu estou cadastrado lá, viu, Orlando Tildes? Eu não coloco, porque eu não tenho cacau hoje para colocar, senão também estaria... Isso aí é uma possibilidade. Ninguém precisa mandar o cacau para lá. Você põe na plataforma, vou tomar a frente aqui de Orlando Tildes, você põe na plataforma e lá vai aparecer um pretendente para o seu cacau com a característica que você criou e o preço que você pôs também. Eu acho que isso aí é uma opção para hoje que a gente pode fazer. Eu estou tomando uma outra direção, que é o beneficiamento direto da amêndoa. Eu produzo amêndoa, beneficio ela na fazenda, tem uma fábrica pequena aqui em Piauí, mas é muito bonitinho, adoro o lugar e convido vocês todos, quem passar por Ipiaú, me dá um alô aí e a gente vai lá conhecer e comer chocolate. Beijo para vocês. Eu queria só pegar maravilha. Me permita, Galiana, eu não sei se alguém pediu para falar. Eu fiquei muito feliz agora, doutor Volney, em saber que existe, pelo menos de maneira embrionária, esse grupo, né, para criar uma associação, que é o que a gente precisa. Eu gostaria eu ia propor que nós estamos aqui, pudéssemos identificar nas nossas micro-regiões lideranças, pessoas que tenham voz, que possam influir para participar de algo nacional. De repente, a associação está se propondo seja esse fórum adequado. Acho que seria excelente, é isso que a gente quer. Né? É isso que a gente quer. E a gente, nesse ambiente, a gente estudar realmente ações que sejam factíveis. Eu não quero assim, muita coisa teórica, não é a minha ideia. É que seja coisa factível, que cada liderança nas micro-regiões, eles exerçam realmente uma liderança. Reúna os agricultores, os cacauicultores da sua região. Nós temos esse instrumento aqui, que é essas reuniões virtuais, que ajudam muito, né, a tomar corpo. Não quero que seja apenas um órgão burocrático, entendeu, doutor Volney? Se essa associação não for um órgão burocrático, for algo pragmático, né, que as pessoas realmente proponham ideias, ou proponham coisas que sejam facilmente assimiladas, eu acho que nós trilharmos nesse sentido, eu acho que a coisa pode ganhar corpo mais rapidamente, né? Porque, assim, de burocracia, o nosso país está cheio, a gente está cheio, e isso realmente não estimula. Mas se for algo que as pessoas se sintam úteis, né? Se sintam importantes, cada agricultor se sinta importante diante do seu representante da micro-região, eu acho que seria, doutor Volney, uma coisa realmente muito boa, e você pode levar, inclusive, essa minha ideia, porque o que nós queremos é que isso tome corpo. E para tomar corpo é preciso que atinja os pequenos, os médios e os grandes, e não fique apenas numa cúpula. Entendeu, doutor? Se for assim, vai ser maravilha. Eu acho que estaremos realmente no bom caminho. Bom caminho. Esse grupo, Caliana, espera um pouquinho só, Caliana. Esse grupo é um grupo nacional, como eu falei, inclusive anteontem foi feita uma reunião com a IPC, Associação das Indústrias Processadoras de Cacau, representada por doutora Ana Paula Rossi, que vocês conhecem, e o pessoal também que faz a liberação, né, das importações de cacau aqui para o Brasil, né, especialmente aqui para a Bahia. Cacau entra no Brasil via Porto de Ilhéus. Foi feita uma reunião com eles, uma reunião muito calorosa, eu posso dizer assim. Está disponível, quem quiser, compartilhe o número do telefone que eu passo, vocês podem assistir, está gravada essa reunião, momentos até mais esquentados, mais aquecidos. É um grupo ativo, Arrantidos, e tem aqui no grupo, quem está aqui com a gente agora, Elias Gedeon, que é a pessoa que está elaborando esse estatuto aí, é um grupo de trabalho, não é um grupo de representar somente, formalização, é um grupo de trabalho que eu estou achando, não sei, acho que a gente... Alguém falou também aí na possibilidade de existir pequenos grupos. Eu acho que pode haver pequenos grupos, mas deve haver também um grupo que sirva de guarda-chuva para todos nós. Que temos, aqui em Piauí nós temos a Associação dos Produtores de Cacau e Chocolate. Nós reunimos aqui todas as segundas-feiras à noite para discutir as nossas dificuldades, as nossas possibilidades. Isso já tem mais de 10 anos.
Então, assim, acho que esses grupos podiam estar lá dentro também, das mais diversas regiões, representados do jeito que for, mas até então está sendo interessante. Caliana poderia conhecer esse grupo nacional, Caliana. Com certeza. Já vamos. Se esses grupos, doutor Ronê, estiverem interconectados, é o que se espera, é o que se quer, a coisa avança. É preciso que estejam interconectados. Você disse que tem lá na IPIA uma associação que tem 10 anos, não é? É preciso que se falem essas representações, organizações, se falem a nível de país, né? Aí a coisa avança. A ideia o caminho é esse. Concordo plenamente. Em 2018, nós juntamos a associação inteira e levamos produtos para conhecer e divulgar no Salão de Paris. Fizemos um grupo aqui, foi todo mundo junto. Inclusive, fizemos degustação de chocolate durante o voo. É um voo muito longo, a gente aproveitou, pediu a comissária, pediu o pessoal para levar chocolate na mochila, e aquilo, quando você tem 200 pessoas abrindo chocolate dentro do avião, o cheiro agradável ali dentro é fabuloso, e foi um momento assim, muito legal, todo mundo ali parado, sem ter o que fazer. A gente degustou chocolate durante esse voo e fomos todos juntos. Existe um diálogo também mesmo, desse grupo, com outras instituições. Super interessante, Valnei. E, assim, quando a gente trabalha essa ideia de ampliar essas referências, essa base de comunicação, a gente tem que saber que cada cooperativa, cada associação, elas precisam estar interligadas. Não adianta a gente trabalhar de maneira isolada, porque há uma necessidade que vem em escala, né? E todos precisam estar conectados. Você já puxou aí o leilão Cacau, que eu acredito que deveria ser e deve ser uma ponte, uma alternativa de criar realmente esse elo de independência, ou mesmo de instigar a preocupação, a pergunta que a gente colocou aí em cima das mojeiras, porque vocês obterem autonomia de comercialização é um passo importante para que se tenha uma reflexão sobre preços. Quem dá o seu preço é você que produz, você que comanda o direcionamento da sua parte. E sobre comunicação direta, vamos ressaltar também TV Cacau, né? Estamos aí beirando um ano, que esse é o veículo criado por mim, por Ney Massal, para justamente a gente dar vez e voz a essas ações. As cooperativas precisam estar em visibilidade, em espaço direto, espaço aberto, né? Vamos usar mais a expressão nós todos, é uma sugestão que eu faço sempre quando eu tenho oportunidade, assim, é chocolate de cacau. A gente usa mais, eu gosto de chocolate de cacau. Porque vai ficar outra pergunta assim, gente, então chocolate não é de cacau? Não, chocolate não é de cacau. Pois é, e aí eu vou chamar uma outra questão aí, você colocou a questão de Paris. É uma reflexão que, sinceramente, eu tenho uma curiosidade. Nós somos a terra do Tree to Bar. Nós temos aí toda essa produção, toda essa cobiça. O Salão de Paris, ele pode ter lá os chocolates belgas, mas com certeza ele abre o tapete vermelho quando o chocolate brasileiro chega. Por que a gente tem que ir para Paris, hein? Por que o salão não pode ser nosso? Porque a nossa terra não pode promover essa ação de trazê-los para cá. Porque a nossa identidade. A gente faz aqui em Piauí um salãozinho também. Todo ano nós fazemos aqui o nosso salão. O que eu acho interessante da gente ir para Paris, Caliana, é ver como eles valorizam o cacau. Como o cacau é celebrado em Paris. Aí você volta de lá e com a reflexão, assim, um sentimento assim, poxa, por que eu não comemoro assim também? Eu não tenho uma festa nem da colheita do cacau, eu não tenho. Por que eu não celebro com tanto glamour como Paris celebra o cacau, eles que nem cacau têm? Então, acho que vale a pena ir lá para a gente voltar um pouquinho mais mobilizados também. Alô, Caliana. Você citou aí o chocolate da Suíça. O chocolate da Suíça é um péssimo chocolate. Eu não consigo comer. Não é frescura, não. Quando eu como um chocolate europeu, eu não consigo dormir à noite, porque eu me coço todo. Eu tenho alergia a esses produtos sintéticos. E de noite eu não consigo dormir, que me coça. Eu só consigo comer chocolate de cacau. Caliana, queria dar uma palavrinha rapidinho. Giovan?
Olha bem, em primeiro lugar, eu estou aqui, né, na Mata Atlântica, tá vendo aqui tudo escuro, só tem uma luz ali, ó. Estou aqui perto da fazenda do nosso nobre, meu conterrâneo, né? Eu dou até continência para ele, que é um tenente da Marinha também, ele passou 2 anos ou 3 anos na Marinha do Brasil, o doutor Valnei, né? Uma pessoa muito inteligente e íntegra. E eu quero falar para você, tudo que o doutor Valnei falou aí é uma coisa muito importante. Uma coisa que ele falou sobre o peso do cacau. E que nós, né, Caliana, nós conversamos sobre isso, sobre por que 60 quilos de cacau, por que não 30 quilos de cacau. O doutor Valnei é um dos caras propulsores dessa situação que nós conversamos. Então, o tempo, olha bem, diz o seguinte, que o produtor, ele sabe que tem um cara lá para pegar o cacau, colocar o cacau, quebrar o cacau na bandeira, né? Tirar o mel do cacau e muitas coisas mais, né? Coisa que aconteceu na minha vida quando eu era criança. Quando eu passei na Marinha, como o nosso doutor Valnei passou também na Marinha, com uma etapa, eu fiquei 33 anos. Hoje eu volto à minha terra, né? Bahia e Piauí, onde eu amo, onde eu estou aqui, porque é minha terra querida. E o doutor Valnei está aqui, próximo de mim, a fazenda dele está ali. Aqui mais ou menos uns 3 quilômetros, 4 quilômetros. Então, eu quero parabenizar o Dr. Valnei pelas ideias, pela performance dele, né? Pelo jeito dele falar. É um exemplo de homem que eu venho observando, inteligente, adepto ao cacau da Bahia. Um homem que poderia estar como hoje o presidente da CEPLAC da nossa Bahia. E Deus sabe todas as coisas. Eu queria aproveitar, Caliana, e pedir ao doutor Valnei que ele leve para esse grupo que está se reunindo a sugestão de que os componentes desse grupo sejam porta-vozes das regiões onde eles onde eles vivem. Eu acho que seria uma coisa bem importante. Ou seja, é preciso que cada componente deste grupo, né, esteja promovendo reuniões com o entorno dele ali nas regiões onde eles vivem. Eu acho que seria uma coisa bem interessante, porque, havendo isso, as diversos organismos que existem naquela região, por exemplo, o doutor Valnei está ali em Piauí, né? Então, tem a associação, tem cooperativa, tem Jiquié, tem Jitaúna por ali. Então, ele vai ser o porta-voz, porque ele está mantendo contato com esse grupo, está se reunindo, está tendo reuniões com esse grupo, e leva para esse grupo, a nível nacional, para realmente criar uma comissão, né, que seja uma associação, que tenha representatividade, e que não sejam ilustres e desconhecidos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu não tenho pretensão política nenhuma, o que eu quero, na realidade, é contribuir. Eu acho que, se isso acontecer, a gente está no caminho certo. É isso que a gente quer. Essa questão, Rantinho, é uma questão, acho que é questão política, vamos pegar aí o gancho do Gilvan, é uma pauta que, por mais que a gente se coloque, ela precisa entrar, sim, em discussão, porque eu costumo dizer, tudo isso que a gente está mobilizando aqui é discurso, é ideia, é força de vontade, mas ela só vai se concretizar se nós tivermos o poder da caneta. Infelizmente, a decisão, ela parte de cima, e para que lá em cima consiga ter ouvidos para nos ver, é uma metáfora, tá? Nós precisamos desse poder de caneta. E nós precisamos, e aí eu vou dar aqui o meu feedback de comunicadora e de ativista. Eu lamento muito termos aqui apenas o Gilvan se apresentando como um candidato, como um personagem dessa demanda. Por que eu lamento, Gilvan? Porque eu acredito que essa pauta, ela precisava ser pauta prioritária de muitos dos pré-candidatos. Não teria que ser só um, teriam que ser vários. Teriam que ser vários que tivessem poder de argumentação para chegar e saber levantar propostas, para saber ouvir e construir propostas. Mas você sabe
querido amigo Orlantildes, Valnei, Gilvan e vocês que estão aqui, infelizmente, nós não temos, na base dos produtores, na base da sociedade, dos chocolate makers, dos produtores, quem pergunte, quem questione. Então, não é conveniente para uma boa parcela dos pretensos candidatos políticos abraçar essa demanda. O que nós aqui, enquanto representantes da parte de imprensa, da parte de cooperativa, nós precisamos estimular e ecoar, colocar um megafone nas ruas, é o questionamento. É instigar quem está na pretenta proposta de ir para um pleito eleitoral que se sucede aí nos próximos meses, a pauta da cacauicultura. Fazê-los com que eles se constranjam em não saber responder. Trazer a vergonha alheia ao levantar uma demanda, porque a gente está falando de cacauicultura, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de uma demanda de geração de emprego local, nós estamos falando de uma demanda de produção, de uma cultura que gera, direta e indiretamente, quase 1 milhão de empregos no país. Nós estamos falando de 34 bilhões de dólares que o cacau, que a cacauicultura gera no país. E isso parece ser um discurso de cego, de surdos, de mudos, porque as pessoas, porque os pretensos políticos, eles não trabalham esta demanda. E é uma demanda que, no resultado final, cai diretamente na influência, na qualidade de vida do cidadão local. Nós estamos falando de uma demanda regional, que está partindo de um pressuposto aqui. Nós não temos representantes na Câmara que falem, tem alguém que chega lá e faz uma proposta. Mas será que tem poder realmente de persuasão, de enfrentar o sistema, de virar e dizer que está errado, porque vai incomodar quem é que está no poder? Isso que nós precisamos. Eu acho que esse discurso aqui, essa discussão é para a gente trazer à tona, porque o preço, Orlantildes, só vai conseguir realmente criar um eco vibrante na sociedade se quem estiver lá dentro levantar a pergunta. Se nós não tivermos quem levante a pergunta, vamos ter que esperar mais 4 anos para essas perguntas serem trabalhadas, depois mais 4 anos, e de 4 em 4 anos nós não vamos mudar o resultado. Então, eu sugiro, eu peço aí, eu quero construir matérias de estimular, de ver com que a sociedade está realmente preocupada de saber, ver lá nas pesquisas eleitorais quem são os políticos que estão realmente com propostas, com planos de governo, plano de gestão legislativa relacionado ao desenvolvimento da cacauicultura. Quem é que está? Quais são esses políticos que estão com isso? Aí nós vamos ter força de sair do contexto da fala e partimos para a prática. Porque a lei, Valnei, é difícil ser mudada, muito difícil. Mas se a sociedade pede, como você mesmo chegou, se a gente começa a estimular uma mudança de hábito, desde a alimentação até o comportamento do cidadão, ao questionar, nós vamos mudar esse resultado. E quem sabe a gente não compõe aí, de fato, uma bancada do cacau na Câmara, no Senado, nas assembleias legislativas dos estados produtores de cacau. E essas reuniões aqui, liderada por você, Orlantildes, de Copacabruca, é um exemplo. É um exemplo, Leilão Cacau é um exemplo, TV Cacau é um exemplo, acho que Piauí aí também sendo exemplo com representantes e quem está aqui participando. Nós temos que criar um megafone, criar um multiplicador das nossas vozes para que haja, no mínimo, um incômodo de quem está escutando. Perfeito, Galiana, perfeito. Você é ótimo, foi ótima você. Eu estou satisfeito, viu, Galiana? Acho que a reunião que durou até agora, né? 1h e 40 minutos, mais ou menos, 1h e 30 minutos. Eu acho que foi um pontapé, né? E com a participação dos senhores aí. Alguns não se manifestaram. Toninho, meu amigo. Elias Gedeão foi citado aqui também, não se manifestou. Vânia Profeta, né? Mas certamente nós teremos novos eventos, né? Novos eventos e novidades.